Olá, gente, tudo bem? Bom, um aluno me escreveu me pedindo o seguinte, falou assim, Júlia, tem como você dar algumas dicas de temas para o concurso da PM-AM? E tudo bem. Eu vou pegar os temas que eu estou trabalhando no meu curso, naturalmente, e vou falar por que eu apostei nestes temas, tá bom? Então vamos lá, vou pegar 3 de redação, 4 de questões. Gente, redação, o tema número 1, né? Aqui, bonitinho. Ele fala o seguinte, ó, partindo-se do exposto, que começa o comando dele, tá? Porque os temas da FGV, quando você pega as provas da FGV, as provas discursivas, o tema ele vem meio assim, meio em bloco mesmo, tá certo? A FGV não é igual a VUNESP, que dá um texto, 2 textos, 3 textos, não. Ela dá um bloquinho assim e te dá um comando sobre o tema. Então aqui nós temos, ó, partindo-se do exposto, produz um texto dissertativo, no qual você expresse que atributos você considera importantes para que uma pessoa possa ocupar um cargo no âmbito da Polícia Militar. Júlia, mas esse tema é muito óbvio. Não, não é não. Vou explicar para vocês por quê. FGV tem 3 formas de trabalhar seus temas. Ou ela vai cobrar atributos do próprio cargo, isso é muito comum nas provas dela. Quem enfrentou prova, por exemplo, para tribunais de justiça da FGV, chegou a se deparar com situações como essa, tá? E eu digo assim, recentemente porque, mesmo sendo 2018, 2019, contando que a gente não teve nada, né, de concurso em 2020, por conta da pandemia, depois de 2020 ainda é pouco afetado, então a gente pode considerar. Então, esse aspecto aqui é interessante e você precisa saber discorrer sobre atributos da Polícia Militar. Principalmente, né, se você tiver que fazer uma redação como essa, na hora de argumentar, é importante que você estude o estatuto da instituição, o Estatuto da Polícia Militar. Por quê? Porque esse estatuto ele vai te dar elementos teóricos que trazem ali, não é, aspectos de fundamentos institucionais, de questões éticas, das consequências de não se demonstrar essa atribuição no dia a dia. E este tema é muito importante, tá, gente? Então eu considero um tema de peso, aí tá uma dica para você que me pediu esse tema. Certo? Espero que você goste. Um segundo tema que a gente trouxe é uma outra forma de FGV trabalhar. A FGV gosta muito de cobrar também questões relacionadas com o nosso tempo. É um momento que ela traz temas, não é? Um pouco mais filosóficos para você pensar o seu momento, tá? Pensar o seu momento histórico, o século em que você vive, os problemas que tem. Então ela gosta de jogar questões comportamentais. Ela adora fazer isso mesmo. Então nós temos aqui, ó, a partir desse entendimento, produz um texto dissertativo argumentativo sobre o seguinte tema: o emprego das novas tecnologias para a garantia da eficiência e segurança pública. Pessoal, é bem interessante. Eu trouxe um tema similar a este, não é, para a prova da PCPB. Detalhe, a PCPB fez 2 concursos recentemente, né? Um concurso foi para perito num final de semana e o outro para escrivão, investigador no outro final de semana e uma parte da perícia também naquele final de semana. Eu acertei os 2 temas, tá bom? Então, de olho, né? E depois eu mostro pra vocês aqui, porque tem que pegar. Eu até pedi para as meninas do atendimento me passarem o e-mail do aluno que mostra pra gente e do outro também, tá certo? Que mostra pra gente a mesma questão, tá bom? Então, um detalhe interessante. Depois nós temos o tema 3. Parece que é redação. Isso mesmo, Júnia. Deixa eu voltar nisso aqui. Deixa eu voltar neste daqui. O emprego das novas tecnologias para garantia da eficiência e segurança pública, você tem que pesquisar como que as novas tecnologias têm ajudado a polícia tanto no seu trabalho de prevenção ao crime. Aqui veja que não está falando de polícia militar necessariamente. Você tem que ter uma capacidade para ler bem o tema no dia do concurso, tá, gente? Porque senão a gente fica com uma ideia fixa na cabeça e tende a escrever apenas sobre aquela ideia fixa e a gente tira uma nota tangencial. A banca vai falar que nós tangenciamos o tema. Se você ficar só falando de PM aqui, sendo que a banca falou segurança pública é um complexo de coisas, não é? Então você tem, por exemplo, você pode falar tanto da segurança em relação à prevenção, quanto da segurança em relação ao combate à criminalidade também, que é muito feita aí principalmente pela Polícia Civil no seu trabalho investigativo, tá bom? Então você pode trazer essa questão aqui para o seu dia a dia. E a gente tem também, né, tema 3, não podia deixar de fazer, porque a banca, além dessa questão de pensar atributos de área,
certo? Te fazer pensar sobre questões atuais, questões de novas tecnologias na nossa vida, como que elas influenciam, tá certo? Ela vai também em cima de atualidades. Pode ser que o tema vá por esta seara, a seara das atualidades. E aí nós temos a guerra acontecendo na Ucrânia, né? A banca não vai falar de guerra na Ucrânia, diga-se de passagem, ela não vai usar dessa forma. O que ela faz? Ela joga a problematização. Ela aproveita o cenário da guerra para você entender o que é um cenário de guerra. Então veja que aqui eu trouxe um trechinho muito interessante de até um livro famoso, né, das cartas do Einstein, o físico, para o Freud, né, o pai da psicanálise, que eram os dois grandes cientistas na época. Eles eram cientistas extremamente renomados, são até hoje, mas eles estavam se despontando na época das guerras, né, principalmente na época da Segunda Guerra. E o Freud, ele manda uma carta, o Einstein manda uma carta para o Freud sobre uma palestra que teria que ser dada, não é? E ele não se sente assim tão competente para dar essa palestra. Ele fala: Freud, por que você não dá essa palestra, você que mexe com a psique humana, não é? Com a questão mental, para a gente tentar pensar, o tema da palestra era se pensar alguma forma de livrar a humanidade da ameaça de guerra. E aí o Freud devolve essa carta dizendo que não tem como. Ele frustra, porque ele fala que essa é uma questão instintiva do ser humano, não é? Existem pessoas, ele vai explicar tudo isso na carta, lá na aula dos alunos do turma, eu vou comentar bastante sobre isso. Existem pessoas que têm, por uma questão de desenvolvimento intelectual, são mais dadas à paz, e a questão instintiva é o que nos sobra, bem ou mal, da nossa força de natureza de constituição. Então ele fala sobre isso. E o nosso tema, ele parte desse contexto e pergunta, né? Se não é possível livrar a humanidade da guerra, é possível pelo menos compreender os fatos que lhes deram causa. Então você tem que opinar se você concorda com isso ou não e por quê. E é interessante porque a gente entra num aspecto da FGV muito forte, que é você entender as causas de alguma coisa. Causas de alguma coisa. Por exemplo, muita gente vai falar aqui, neste cenário de Ucrânia e Rússia, vai falar desta guerra. Só que quando você fala de guerra, você tem guerra civil, que acontece dentro dos países e tem suas causas, né? Você tem guerras entre países, você tem outras guerras, você tem guerras econômicas, por exemplo, né? Você tem ali conflitos econômicos. Quantas vezes a guerra às vezes não é enfrentada com armas, mas muitas vezes ela é enfrentada, né, exatamente com cortes econômicos, com pressão sobre países, né, de um país para outro. Por exemplo, está acontecendo agora na guerra da Ucrânia uma situação similar. Né? A OTAN não quer bem entrar com armas, então o que ela faz? Ela está criando restrições econômicas para a Rússia. Tá certo? Então você tem que entender quais são as causas de uma guerra. Tá? Um tema bacanérrimo. Se a prova fosse hoje, naturalmente este tema ele seria um tema muito importante para se entender. Então veja que de cada área ali a gente trouxe uma pincelada nesse sentido. Outra agora em relação às questões. Vou explicar uma coisa bem importante. Lá no edital da FGV, eles falam que a questão, que muita gente vai ter como questão específica, será extraída do anexo 1. Anexo 1 traz o programa de estudos da prova objetiva. Este anexo 1 tem conhecimentos comuns para todo mundo e tem os conhecimentos específicos. Como é que funciona isso? Por que a banca em todo edital fala anexo 1? Porque, gente, depende do dinheiro. Ora, se ela considera que o dinheiro que ela recebeu para fazer o concurso, né, para organizar e para fazer as provas é um bom dinheiro, então ela vai lançar uma questão para cada cargo. Se ela considerar que, não, esse dinheiro, o concurso vai ficar muito caro, então vou lançar uma questão discursiva para todo mundo, porque afinal de contas existem aspectos que são comuns. Por exemplo, a história do Amazonas é comum para todo mundo, geografia do Amazonas é comum para todo mundo, legislação institucional todo mundo tem que saber. Então pode ser que ela tire uma questão única. O que aconteceu no curso? No curso, no primeiro momento, o que a gente está fazendo? Trabalhando as questões comuns. Quem vai fazer para o oficial vai ter lá, né, os 10 temas de direito para o pessoal do oficial, esses 10 temas já formulados, não para escrever, mas já formulados, tá bom? Então vamos lá para vocês entenderem. O que a gente tem? Então são técnicas. Quem entrou vai pegar técnica de escrita para saber falar sobre qualquer assunto é importante. Eu vou explicar ao final porque é importante. A questão número 1 nossa, a gente se debruçou aqui sobre uma das atividades econômicas, não é, que ocupa o espaço amazônico, que é uma coisa bem atual, cara realmente de
vamos dizer assim, de FGV, que vai falar sobre essa questão da ocupação histórica, a ocupação econômica na história da Amazônia, tá certo? Ou seja, a ocupação econômica desse setor. E vai pedir também para você falar de uma questão atual, que são os fatores que motivam a corrida pelo ouro, tá certo? Nesta região. Então é um assunto muito importante porque ele pega um pouco da história, né? Nós temos aí alguns ciclos de corrida para a Amazônia que são muito importantes, tá certo? Então ela vai pedir para você citar 2, existem 3 muito importantes, tá certo? Tem autores que contam 4 ciclos importantes, mas você tem que apontar 2 aqui e explicar. Coisa de FGV, citar e explicar. Depois, explicar os motivos da atual corrida pelo ouro naquela região, tá? E os custos sociais e ambientais são decorrentes dessa atividade quando ela ocorre à margem da lei. E por que este tema é tão importante? Você vai ver. Porque o Brasil, no momento, até coloquei um outro tema significativo dessa parte, se colocou em votação, aproveitando essa questão da guerra na Ucrânia, não é? Se colocou em votação a ocupação, por exemplo, de atividade minerária em terras indígenas. A votação vai começar a acontecer, tá certo? Em regime de urgência, e vai ser aprovado justamente nesse apagão de informações sobre o Brasil. E por que se vai... Qual que é o discurso em torno disso? O presidente Jair Bolsonaro, ele alega, não é, que como o Brasil não consegue comprar fertilizantes mais da Rússia, é preciso explorar essa região, por exemplo, não só em relação ao ouro, mas principalmente a atividade minerária de modo geral, atrás de potássio, porque potássio é a base dos fertilizantes. É uma questão complexa, bastante... vamos dizer, bastante polêmica, porque o Brasil está vendendo as suas indústrias de fertilizantes, tá bom? Então a gente trouxe essa discussão para cá, porque é importante e atual. Outra questão importante, gente, é discorrer sobre as vantagens da aprovação do projeto AMACRO, projeto importantíssimo, que reúne 3 estados, reúne a fronteira, a linha limítrofe entre o Amazonas, Acre e Rondônia, para a criação de um espaço agrícola, como se fosse uma segunda Zona Franca de Manaus. Só que a Zona Franca de Manaus a gente já sabe que é para produtos industrializados. Então, é um projeto que ganhou corpo em 2021, não é? E aí a gente vai analisar as vantagens e desvantagens deste aspecto. Por quê? Porque a FGV já pediu coisa parecida em concurso pretérito. Então, vamos mais. Depois, questão 3... Muito importante essa questão 3, ela vai entrar na questão da legislação institucional, principalmente do Estatuto da Polícia Militar, que trata da politização dos quartéis, que é um fenômeno que a gente viu acontecer, não é, principalmente com o bolsonarismo, de 2, 3 anos, até mais, 2018, que foi mais forte, assim, 2019, ultra forte e tal, que foi responsável por muitos motins, rebeliões. Por exemplo, a gente teve o caso daquele soldado no Rio de Janeiro, PM, né, o Gabriel Monteiro, que começou a questionar em rede social mesmo um coronel da PM, quer dizer, você tem um soldado questionando um coronel e depois se descobriu que era um questionamento sem provas e tal. Enfim, a gente não está aqui para politizar nada, a gente está aqui para passar no concurso. O que acontece é que você vai ter que estudar esse assunto, porque esse assunto é muito importante. Quais são os fatores que vedam a politização nos quartéis, tá certo? Qual que é a consequência disso, né? Muitos meninos entram nessa onda e se esquecem de que são policiais militares. Por exemplo, Gabriel Monteiro, quando entrou, a gente já sabia, ele já estava vinculado de forma partidária, ele quer ser vereador, não é? É a ideia dele, ele, nem sei se ele já é vereador, agora deu bug. Ele quer ser candidato, ele quer realmente se tornar um político. Então é um discurso que, estando ele certo ou errado, o beneficiaria, porque você tem camadas que vão votar naturalmente, né, que sentem essa representatividade. Porém, tem que lembrar uma coisa, gente, né, a política passa, o Estado fica, tá? Então não sei se vale a pena trocar uma carreira de policial por uma carreira política. Vide Sérgio Moro, né, trocou uma carreira na justiça por uma carreira política e tá correndo para ficar sem ela, praticamente. Vamos mais. Questão 4 traz um aspecto importantíssimo da história do Amazonas, que é a forma como exatamente Manaus, principalmente, é retratada em cenários de ciclos de exploração ou de crise. Né? Então nós temos a Era da Borracha, por exemplo, Manaus era visto como
Paris dos trópicos. Por quê? Porque quando as grandes construções suntuárias, o processo de urbanização de Manaus foi muito parecido com o processo de urbanização de Paris no século XIX, não é? Então, o que você tem? Você tem que saber fazer essa junção desse aspecto econômico e como que esses elementos de infraestrutura, eles entram na formação das cidades, porque isso tem a ver com a mineração também, tá, gente? De certo modo, essa discussão que eu mostrei para vocês ali para trás. E depois nós temos um aspecto mais recente, que é da Zona Franca de Manaus a Miami brasileira. Né? Então, veja bem, esse incentivo, né, a essa Zona Franca de Manaus, esse incentivo do governo para que pudesse expandir, criar indústrias, né, ali na região, tem uma série de fatores, você tem geração de emprego, desenvolvimento, etc. Certo? E aí vem aquela história, não é? Se forma a Miami brasileira, as pessoas são atraídas para ali, porque o litoral ali, quando você olha Manaus, né? Basicamente voltando para o Rio Amazonas, uma coisa incrível de construções e tal. Mas você tem que analisar se aquelas questões todas, né? Qual foi o verdadeiro ganho, o que tem por trás, quais foram os sacrifícios, né? Aquilo realmente desenvolveu a região ou não, ou foi apenas uma criação de imagem, né? Como uma carta propaganda de incentivo. Então, são esses os fatores que vocês precisam analisar, tá bom? Gente, todos esses assuntos que eu apresentei são muito importantes. Lembrando que às vezes as pessoas questionam, né? Falam assim, Júnia, por exemplo, teve um aluno que falou sobre um procedimento. Ele falou, você podia proceder dessa forma que o seu curso estaria entre os maiores. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui, acho que muita gente não me conhece, porque eu fiquei um tempo realmente out. Eu trabalho com concurso desde os 19 anos. Eu não tenho interesse nenhum em dar aula para 50 mil alunos. Não faz o menor sentido. Por uma questão muito simples. Isso já aconteceu. Quando eu comecei, né, eu fui coordenar cursos grandes, trabalhar, fui professora, coordenei 3 cursos grandes, né, 3 grandes projetos, dei aula em cursos importantíssimos na época, Ponto dos Concursos, Canal dos Concursos, Renato Saraiva, etc. Mas cansa, né? Cansa. Comercialmente é muito bom, mas a gente não faz algumas coisas porque são questões comerciais. Em projetos pequenos como esse aqui, não nada de braçada, sabe por quê? Porque é por causa do resultado, né? A gente já chegando aí por volta dos 40 e poucos anos, você já não tá querendo tanta guerra, você tá querendo mais resultados, assim, de qualidade mesmo. Não é à toa que prova da PCPB, nós acertamos os 2 temas, né? Foi no final de semana, no outro final de semana o tema acertado. Ontem mesmo eu recebi um recado de um aluno que fez a prova do TCE Santa Catarina, ele saiu de São Paulo fazer a prova de contabilidade, ele mandou a prova pra gente, a foto da prova dele, e falou, olha, eu assisti a aula, a questão estava lá. Basicamente estava lá. Então, a coisa de você trabalhar com discursivo é essa coisa de pesquisa, ela tem que ser lenta. Você não pode chegar no site discursivo e tá tudo pronto. Se tiver tudo pronto, te agrada no primeiro momento, não quer dizer que te traga um resultado satisfatório no segundo. Entendeu? Você tem que ter um resultado tipo, a prova da Cefaz-DF, né, que lá chama CEC-DF. 15 primeiros lugares, 9 eram alunos nossos. Por quê? Porque chegou a excelência de escrita. Então o que a gente quer é isso, é chegar bem perto do tema, chegar a uma excelência de escrita, levar uma dica, trazer para a rede social para os alunos que às vezes não têm condições de participar, mas que acompanham. Quantos alunos eu tenho aprovado aqui em rede social? Aberto, e vão lá e comentam, olha, eu tenho uma aluna do DPEM, falou, eu tirei praticamente total na discursiva, somente assistindo as aulas sem fazer nenhuma redação, assistindo aulas aqui com vocês, como vocês estão assistindo na área aberta, tá bom? Beijão pra vocês, ótima temporada de estudos, tá certo? Quem quiser ser nosso aluno, é só clicar no link abaixo, até com 15% de desconto, já clica ali e já cai. Não precisa ter dificuldade nenhuma, tá bom? Beijo grande, até a próxima dica.